Então, boa noite a todos, né? É sempre um prazer retornar à nossa casa, porque as tarefas, né, estão sendo tão grandes, né, no campo da divulgação da doutrina, que a gente já está há algum tempo sem aparecer na nossa casa, né? E esse não era o meu objetivo como espírita, quando eu iniciei aqui na casa algum tempo atrás. Não era para ser palestrante, orador. Eu não me considero palestrante nem orador. Eu gosto de estudar a doutrina espírita com todos vocês. Mas a vida nos levou para um caminho que eu não esperava. O meu compromisso com Eurípides era mais na evangelização, ainda é na evangelização, mas a divulgação da doutrina se faz necessária, principalmente nesses momentos que a gente está atravessando. A coisa de um mês atrás, por aí, 4 semanas ou 5 semanas, nós fomos sinalizados na nossa reunião mediúnica. Várias casas espíritas estão sendo sinalizadas para esse momento que nós estamos atravessando, exatamente nesse ponto de transição planetária, né? De um planeta de provas e expiações para a regeneração. É exatamente nesse momento que as coisas acontecem. E não é por acaso. Não é por acaso. Nós vamos fazer aqui um estudo, ou uma palestra, como queiram, de espírita para espíritas. Se vocês não são espíritas, alguns podem ser aqui simpatizantes, não se preocupem com o que eu vou falar. As citações serão dadas aqui, eu não vou falar nada da minha parte, tudo será retirado da base sólida da pureza doutrinária da doutrina espírita. Não é o Marco Juver que está falando. Serei o porta-voz de vários espíritos, autores, que estão também preocupados com o momento que nós estamos atravessando. Podemos ouvir hoje lá fora coisas do tipo: o país está desgovernado, chegamos no fundo do poço, não sabemos mais para onde ir. Podemos ouvir coisas desse tipo de qualquer pessoa lá fora. Mas o espírito espírita cristão nunca poderá reproduzir tal coisa. O espírita sincero não pode entrar nessa atmosfera que nós vamos mostrar aqui, que já está enegrecendo a atmosfera do planeta e principalmente do nosso Brasil. Os problemas acontecem no mundo inteiro. A gente está vendo aí o que está acontecendo na Europa, no Oriente Médio, os fundamentalistas com o seu terrorismo religioso, voltando atrás lá nas cruzadas de quase 1000 anos atrás, rememorando as guerras que nós, cristãos, fazíamos em nome de Jesus. Matava em nome de Jesus. Nada que está acontecendo é por acaso. O espírita sincero, que escorrega, que entra nas armadilhas que estão sendo montadas e muito bem articuladas pelos espíritos inferiores, está esquecendo que Jesus ainda está no leme. Nós, espíritas, temos todo o direito de ter a nossa opinião, nossa posição política, porque somos homens e, como tal, somos seres políticos. Tem que ter a sua opinião, a sua interpretação, mas cuidado com os pensamentos e com as palavras que você joga. O espírita cristão deverá prestar atenção nisso que nós vamos trazer aqui. Portanto, a palestra é para espíritas. Me perdoe aqueles que não são. Mas que pelo menos o alerta, a reflexão, aconteça nos corações de muitos de vocês. Começamos por uma pergunta que já mexeu com muita gente. Somos realmente coração do mundo, pátria do Evangelho? Será que somos realmente?
Vamos ver o que diz Humberto de Campos, logo no início daquela obra maravilhosa que todo mundo tem que ler, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Humberto de Campos, que é o autor da obra, diz assim: Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu Evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Simbolizamos, né, essa árvore, né, sendo transplantada de um lugar para o outro. Quando você tenta fazer isso, transplantar uma árvore, não uma sementinha, ou um galhozinho, um caulezinho fininho que está começando a crescer, a árvore, você coloca nessa transferência tudo aquilo que a envolvia no local de nascimento. A terra, os insumos que lá estão, as vitaminas, os sais minerais que ali vão nutrir aquela árvore. É a árvore toda com seu caule, suas raízes, toda aquela base em volta é tirada e colocada em outro lugar. Essa árvore já passou na França, mas, infelizmente, nós sabemos que não vingou. Mas, em 1380, por volta de 1400, quando Jesus teve esse papo com Eliel, como queira, lá no iniciozinho do livro, até fui pesquisar, né, quem era esse Eliel, né? Ou Hilel em hebraico, Eliel em árabe. Hilel era simplesmente o avô de Gamaliel, que era um mestre de Paulo lá na Palestina. Ele é responsável por todo o planeta Terra, pela parte sociológica, pela parte humanitária de todos os espíritos aqui encarnados e desencarnados. E Ismael, que nós vamos falar daqui a pouco, é o responsável, diretamente por Jesus, para estar conosco administrando esse imenso Brasil. Isso já há séculos e séculos atrás. E, portanto, esse papo que Jesus teve com Hilel ou Eliel foi em torno do ano de 1400. O Brasil ainda não tinha sido descoberto. Eles estavam passando perto do Brasil, que hoje é o Brasil, e Jesus aponta e diz: aqui vai ser a minha Palestina rediviva. Portanto, um projeto já estava sendo executado. E tudo na natureza é de forma gradual e de forma lenta. Muito lenta. Repare que isso é de 1380 a 1400. As coisas estavam já começando a acontecer. Quando vem a descoberta do Brasil, os amigos espirituais já estavam atentos para que ali, na região do Cruzeiro, trouxesse exatamente para cá aqueles rebentos que estavam perdidos no momento que essa árvore foi plantada na Palestina. Por isso que quando essa árvore vem para o Brasil, todos os atores que nós aprendemos a amar pela história da religião, pela vida de Jesus, pelos romances espíritas daquela época, reencarnam no Brasil. Portanto, o Brasil está recebendo, já recebeu e ainda vai receber muitos espíritos doentes. Muitos espíritos doentes. Aqueles que não entenderam Jesus ou que não tinham ouvidos para ouvir Jesus, foram convidados a reencarnar no Brasil. Aqueles que passaram pela alta ou baixa Idade Média, pelos castelos nobres da velha Europa, também foram convidados a reencarnar.
aqueles que usaram de revoluções religiosas para massacrar inocentes, foram também convidados a reencarnar. Os poderosos políticos de outrora também foram convidados a reencarnar. Todos aqueles que fracassaram no seu compromisso para com Jesus foram convidados a reencarnar na Terra. No nosso Brasil, perdão. O que diz Emmanuel, também logo na introdução? O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada. Não é por acaso que o Brasil tem o maior número de espíritas. Poderia ter sido a França. Hoje ninguém sabe quem é Kardec. Você chega na França, quem é Kardec? Allan Kardec? Ninguém sabe mais quem é. Espiritismo é uma seita. E quem for mais longe, em Neuchâtel, onde fica o castelo de Verdun, e perguntar no museu que tem lá, dedicado à Pestalozzi, quem foi Allan Kardec, a secretária da biblioteca não vai saber. Mas se você falar Hippolyte Léon Denisard Rivai, foi um grande aluno de Pestalozzi. E se você insistir, mas ele é Allan Kardec, o bruxo. O bruxo. Então não era para ficar. Não era para ter mais raízes estendidas pelo solo francês. O momento era necessário. Século das luzes, enciclopedismo, poderíamos falar de tudo, de qualquer coisa, colocar o dedo em qualquer posição política ou religiosa, questionar valores religiosos. Era o momento certo da doutrina, em 1857. E ela chegou. E muitos de nós que estávamos lá também nessa época e que não entendia a terceira revelação, também pede a Jesus a oportunidade de reencarnar agora, no Brasil, e se possível dentro de uma casa espírita. Por isso que muitos aqui têm a facilidade do francês, do entendimento da língua francesa, e de recordar das paisagens, dos Alpes, das montanhas, da velha Europa. Muitos vieram de lá. Mas antes de chegar lá, nós viemos da Palestina. Somos espíritos milenares. Milenares. Nós estávamos lá também. Ouvíamos Jesus, mas fingia não entender. Ou não queria entender, porque ele incomodava, como ainda incomoda até hoje. Como ainda incomoda. Então foi dada para nós que estamos aqui a oportunidade de reencarnar no Brasil nesse momento. Nesse momento, que nós vamos explicar daqui a pouco o motivo de tanta confusão, tanta insegurança, medo, até de sair de casa. Muitos não estão nem mais vindo às nossas reuniões aqui à noite com medo da violência. Não sei se vocês sabem. Muitos não estão vindo mais. Isso não é só aqui não, hein, pessoal? Muitas casas já estão mudando o horário das palestras noturnas. Por que isso tudo? Porque o planeta está vivendo esse processo de medo, de terror. O que está acontecendo? Estamos realmente desgovernados? Claro que não. Jesus ainda está no leme. E mais à frente, Célia Urquiza, da Federação Espírita da Paraíba, ela, há coisa de 20 dias atrás, nos passou uma informação muito interessante, numa palestra que ela fez lá na Federação da Paraíba, falando exatamente sobre a missão do Brasil como pátria do Evangelho. E ela diz assim, estamos todos, isso explica muita coisa também,
Estamos todos em um curso intensivo e muito exigente na nossa nação, cujo único propósito é abrir os nossos olhos para entender que todos somos responsáveis, em maior ou menor escala, pelo que acontece no nosso país. Nós temos que entender que até chegar aqui tivemos várias encarnações, algumas delas até no Brasil, e algumas, a maioria delas, lá na Europa, trazendo conosco tendências, hábitos, pensamentos não muito positivos. E como o espírito, e como a natureza em geral, demora para se transformar, para se desenvolver, para progredir, o espírito humano também, o espírito do homem também é assim. Demoramos muito no nosso caminhar. Quantas encarnações tivemos? Não tenho nem ideia. Quantas ainda teremos só para aprender a conjugar dois verbos, o verbo amar e o verbo perdoar. Mas não é de boca para fora, é amar, como amava o nosso Eurípides, Bezerra, o nosso Chico. Perdoar, no exemplo de Jesus. Por isso que ele confundia as pessoas, irritava até alguns, quando ele oferecia uma face, quando uma outra era esbofeteada, quando pedia para perdoar os inimigos. Ora, como é que fica Moisés nisso aí? E a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, como é que fica? Perdoar? Não dá para entender, né? E por ignorância, estamos ainda reencarnando, melhorando sempre, um pouquinho que seja, melhorando, mas ainda há muito que aprender. É o planeta ideal para receber espíritos egoístas, vaidosos, vingativos, orgulhosos. É o planeta certo. Mas o dia que aprendermos a conjugar o verbo amar e perdoar, nem precisa mais se preocupar com esse planeta. Você já vai ser convidado para um outro orbe muito mais evoluído. E ela continua. A espiritualidade nos ofereceu todas as condições necessárias para o cumprimento dessa missão. Ela fez e continua fazendo a sua parte. Mas será que estamos fazendo a nossa? Será que nós estamos cooperando? E já chegamos na doutrina espírita, hein? E nós é que pedimos para chegar aqui. Porque ninguém chegou aqui empurrado, trazido pela orelha, pelo colarinho. Como já falei aqui em certas oportunidades, a maioria vem pela dor. A maioria vem pela dor. Que nem precisava, mas isso foi uma escolha nossa. Péssimas opções do livre-arbítrio lá de trás que fizeram com que a dor chegasse até nós. Mas chegamos à casa espírita. E aí? O que é que eu vou fazer com essa bagagem, com essas ferramentas, os livros, as palestras, o trabalho para com o próximo que a gente aprende a fazer aqui? Na evangelização. O que é que eu estou fazendo de bom para o meu espírito? Agora, na condição de espírito espírita cristão que eu sou. No entendimento disso tudo. Claro que a responsabilidade aumenta. A ignorância é até perdoável. Mas quando nós começamos a entender o mecanismo das coisas, como é que tudo funciona, por que é que eu estou aqui, da onde eu vim, para onde eu vou voltar, aí as coisas ficam mais complicadas. E a nossa responsabilidade aumenta. Então, será que estamos fazendo a nossa parte? O Brasil será o que nós fizermos dele. O fato da bandeira do Evangelho ter transitado pela Palestina, França e estar aqui no Brasil, faz com que a nossa responsabilidade, principalmente dos espíritas cristãos, aumente muito. Isso quer dizer que esta missão que nós concordamos, nós fomos voluntários no convite de Jesus, né? Ele nos confiou essa missão, poderá ter sucesso ou não.
poderá ter sucesso ou não. Vejam só essas palavras aqui. É importante observar que, mesmo tendo sido escolhidos por Jesus para viver, aprender e espalhar o seu evangelho, além da generosidade e boa vontade de seu povo, encontramos também no Brasil egoísmo, ódio, violência, o que indica que ainda não somos um povo evangelizado. Temos muito que caminhar. Aquela sementinha que foi plantada por Jesus há mais de 2000 anos, ainda tem muito que crescer. Para ser coração do mundo, pátria do Evangelho, nós temos que extirpar toda essa violência, esse ódio, esse egoísmo. Portanto, o Brasil ainda não é a pátria do Evangelho, coração do mundo. Ainda não é. Mas poderá ser se nós desejarmos. Porque Jesus já apontou e disse, eu gostaria que aqui fosse a minha Palestina redivida. Os franceses não quiseram, os judeus não quiseram. Se o brasileiro não quiser, a bandeira vai para outro lugar, pessoal. O Brasil ainda não é a pátria do Evangelho, por todos esses motivos que nós falamos. O Brasil e o planeta Terra, que está em formatação para um momento de regeneração. E, segundo os amigos espirituais, isso na época que o Chico ainda estava vivo, eles falaram que ainda era necessário 250 anos para a formatação do planeta Terra ser caracterizado como um planeta de regeneração. Pessoal, o terceiro milênio acaba no ano 3000. Nós só estamos na segunda década do terceiro milênio. Ainda tem muita coisa para acontecer. Todos esses espíritos que a gente aprendeu a amar pelo Chico, já programaram a sua reencarnação. Está todo mundo já se programando para ajudar no processo dessa formatação de um planeta de regeneração. Divaldo teve aqui há pouco tempo, mas se vocês observarem não só a última palestra, mas as anteriores, o próprio Divaldo já está dando uma dica que ele já está prestes a desencarnar, porque Joana de Ângeles já fez a sua programação reencarnatória. Em breve, Joana de Ângeles estará reencarnando. Aquela mesma combinação que teve Emmanuel e o Chico, existe também entre Joana de Ângeles e o Divaldo. E o Divaldo um dia vai desencarnar. Eu não sei se vocês sabem, a gente vai desencarnar um dia. O Divaldo, ele engana a gente, ele deve ter uns 84 anos, mas ele pinta o cabelo, ele vai enganando. Ele é o Silvio Santos da doutrina espírita. Ele vai desencarnar um dia, pessoal. E ele já está preparando isso nas palestras, nas entrelinhas lá, e está dando a dica lá. Em breve ele vai estar voltando à pátria espiritual e Joana vai estar reencarnando aqui conosco. E uma galera boa aí está reencarnando aí. Já reencarnaram. Alguns já estão aqui conosco. Então, há coisa de 20 anos atrás, eu chego em Sacramento, cidade de Eurípides, para beber daquela fonte, né, da nova educação, da evangelização de espíritos. Empolgado, chego aqui completamente estrambelhado, a cabeça voando a mil. Aí, quando eu volto para Sacramento, 15 anos depois, os espíritos me chamam lá e dizem assim, olha, esse projeto é para 250 anos, fica calmo. Eles não poderiam ter falado isso 15 anos antes para mim, cara? Eu fiquei 15 anos perdido, por isso que eu não tenho nem muito falado de evangelização de espíritos aqui, porque primeiro sou eu que tenho que me modificar. Não tenho que empurrar isso para ninguém, nem terceirizar isso para ninguém. Eu tenho que começar a entender a proposta, para lá na frente poder ajudar e não prejudicar. Levei uma bronca dos amigos espirituais, lá na salinha de evangelização do Colégio Allan Kardec. O projeto era para daqui a 250 anos, batendo com o que o Chico falou naquela época. Sinalizando, olha, regeneração vai ser daqui a 250 anos. Porque tudo na natureza é devagar, é lento.
Às vezes nós pensamos que não está acontecendo nada, mas está acontecendo. Estamos evoluindo, apesar disso tudo que você está vendo aí. Faz parte do processo que nós mesmos criamos no passado recente ou remoto. Se tivéssemos pensado mais em outras coisas, na área da educação, da cultura, possivelmente não estaríamos passando por tal coisa. Mas é a lei da ação e reação. E tem que acontecer para educar, nem que seja pela dor, como está acontecendo. O projeto é grandioso, mas depende da gente. E Jesus ainda confia nos espíritas brasileiros. Por isso que ele está mandando essa turma reencarnar aqui. E Eurípides já está planejando a sua reencarnação durante o 3º milênio. Lembrando que o 3º milênio acaba no ano 3000. Gente, a gente nem completou a 2ª década do 3º milênio. Nem a 2ª década a gente fez. E a gente já quer que tudo já esteja acontecendo. Esse foi o meu erro. Tudo na natureza é devagar. Para ser coração do mundo, pátria do Evangelho, Jesus bateu esse papo com Eliel em no ano de 1400, ou 1370, 1380. Olha só, foi ali que começou a montagem. Tudo é devagar, lento, mas gradual. No Reformador de abril de 2000, eu destaco uma mensagem de Bezerra falando sobre a missão histórica do Brasil como coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós observamos também Bezerra sinalizando que ainda não somos a pátria do Evangelho, mas que temos um grande potencial para ser. E ele diz aqui, prossegue o Brasil na sua missão histórica de pátria do Evangelho, colocada no coração do mundo. Nem a tempestade de pessimismo que avassala, nem a vaga de dúvida que açoita os corações da nacionalidade brasileira impedirão que se consume o vaticínio da espiritualidade quanto ao seu destino espiritual. Vai acontecer sim. Alguns espíritos que estão atrapalhando o processo com o seu nível de ódio elevadíssimo, de rancor, de violência, muitos desses nem mais irão reencarnar, facilitando o processo para que espíritos de ordem mais elevada possam levar à frente o seu trabalho. Muitos não irão mais reencarnar nesse planeta. E com isso, nós estamos vendo que a oportunidade de que o vaticínio de Jesus sobre a espiritualidade brasileira, de crescer e divulgar o Evangelho entre os irmãos de outras nacionalidades, vai acontecer. Temos que ter calma, fé, confiança, coisa que muitos de nós já perdemos. Muitos de nós já perdemos a fé. Isso não é bom. Estamos entrando nas armadilhas que os irmãos inferiores estão montando. A pior coisa que poderia acontecer para esses irmãozinhos é ver realmente o Brasil se tornar coração do mundo, pátria do Evangelho. Então eles farão de tudo para destruir as casas espíritas, para derrubar o movimento espírita que está crescendo ano a ano, para impedir que as pessoas cheguem às casas espíritas ou se dediquem ao trabalho do Evangelho de Jesus. Eles querem destruir todo esse processo. Portanto, eles criam armadilhas e nós caímos constantemente. Armadilhas até na área tecnológica e digital. Pelo Facebook, o WhatsApp, quantas inimizades estão sendo potencializadas por causa desse problema que estamos vivenciando, tomando partido de A ou B. Quantos companheiros, amigos, de amizades de anos e anos estão sendo desfeitas porque tomaram partido de A ou de B.
Isso dentro da tecnologia. Sem falar nos grupos de amigos que fisicamente se falam e se detestam, e colocaram a sua opinião e outro não concorda. Nós, espíritas, não podemos cair nessa armadilha. Podemos ouvir a todos, dar atenção a todos. Você pode até colocar a sua posição. Somos homens políticos. E temos que ter. A doutrina espírita não impede nada. Ela não proíbe nada. Você pode ler o que quiser. Pode fazer o que quiser. Pode divulgar o que quiser. Ela só pede para filtrar. Se for na área da doutrina kardeciana, filtrar e passar à frente só aquilo que vale a pena. A estrutura, o fundamento da nossa doutrina. Vamos deixar de lado os melindres, as discussões tolas e bobas que estão sendo promovidas exatamente para desarticular os companheiros, provocar inimizade. E se isso está acontecendo até dentro de uma casa espírita, pessoal? Imagina lá fora. Até dentro da casa espírita, já estamos observando os melindres que esses companheiros vão colocando, exatamente para atrapalhar o processo de crescimento, de desenvolvimento, para que possamos atingir a meta que Jesus nos confiou, coração do mundo, pátria do Evangelho. Mais à frente, no mesmo artigo, Bezerra diz que fomos chamados a essa luta que começa no país da consciência e se exterioriza na indimensionalidade geográfica, além das fronteiras do lar, do grupo social, da pátria, em direção do mundo. Lutais para serdes escolhidos. Quer dizer, ainda não somos definitivamente o coração do mundo. Temos que lutar para ser. Aquele homem velho que nos persegue, que continua ao nosso lado, nos empurrando para o egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho, pela soberba, vamos tentar evitá-lo. Vamos ser mais simples, vamos entender mais o nosso companheiro. Vamos filtrar as informações, vamos passar adiante aquilo apenas que vai elevar a autoestima do nosso companheiro e da nossa pátria. Não vamos nos vincular a tudo aquilo que já está acontecendo, porque segundo os amigos espirituais, e se não me engano é nesse slide, aqui ó, nos alertam exatamente sobre isso. A própria FEB já está preocupada, isso a partir de uma palestra que o Divaldo fez no Paraná há 1 mês e meio atrás. Divaldo esteve no Paraná e alguns receberam até pelas redes sociais os avisos de uma palestra que Divaldo fez no Paraná. E a FEB, preocupada, sinaliza para que possamos, de toda maneira, de todo custo, evitar atitudes conflituosas. O companheiro é de outro lado, A ou B, não importa. Respeite, continue caminhando. Isso tudo, gente, é momentâneo, é pontual. Isso não vai durar para sempre. Mas é uma oportunidade para que espíritos imperfeitos e com grandes dificuldades na área da ética e dos valores e da moralidade possam repensar nos seus atos. Muitos desses irmãos da área da política, que estão agora no Brasil, no campo municipal, estadual, federal, são espíritos que pediram oportunidade para tentar resgatar um passado delituoso, e muitos deles da época da Inconfidência. Parece que não conseguiram, muitos deles, na sua maioria, parece que não conseguiu. O poder mexe com a gente mesmo, Quando vem acompanhado do dinheiro, então, o negócio é sério. Então a FEB já está solicitando aos espíritas brasileiros
que evitem atitudes conflituosas. E diz assim: alertai-vos, irmãos, sobre a onda negativa, olha aquilo que eu falei, que paira sobre a nossa pátria, propiciando a formação de clima deletério, nocivo, similar ao ocorrido à Segunda Guerra Mundial, que também foi um momento muito triste do nosso planeta. Aliás, os espíritos estão querendo ajudar. Vamos ser mais objetivos nisso aí. Os espíritos estão querendo ajudar, mas eles não estão conseguindo adentrar na atmosfera terrestre, porque as vibrações são extremamente deletérias e afastam qualquer força mental para nos induzir ao bem. A verdade é essa. É isso, traduzindo o que ele quer dizer aí. A espiritualidade recomenda, por isso, mudança imediata do padrão mental, trocando o ódio pelo amor, o pessimismo pelo otimismo, a tristeza pela alegria, o medo pela coragem. Muitos que estão pedindo justiça, vítimas das tais balas perdidas, dos crimes que nós vemos a toda hora e a qualquer dia no nosso Rio, no nosso Brasil, na verdade não estão pedindo justiça, estão pedindo vingança. Vamos mudar o nosso padrão mental. Não é ficar alheio do que está acontecendo. Não é isso. Mudar o papo, vibrar em pensamento para com esses companheiros que ainda não entenderam que o mais importante são os valores do espírito e não a busca do ter, comprar, ostentar. Esses ainda vão demorar um pouco para entender. Mas como diz Emmanuel, ainda somos crianças espirituais, né? Ele dizia isso. Então a bandeira Deus, Cristo e Caridade, que passou pela Palestina, França, que foi cunhada exatamente por Ismael, ao chegar ao Brasil, adicionou a palavra caridade. Deus, Cristo e caridade. Por isso que quando nós adentramos na FEB lá em Brasília, no portal está lá, Deus, Cristo e caridade. No Reformador está lá. Mas essa caridade só foi exemplificada, só foi colocada em prática no Brasil graças a Bezerra de Menezes, que no seu segundo mandato como presidente da FEB, numa reunião histórica, dá um murro na mesa e convida os espíritas a botarem o pé na lama e subirem os morros para praticar caridade. Se não fosse Bezerra, caridade não estaria na nossa bandeira. Sigamos em frente, confiando em Deus, em nosso Mestre Jesus, em nosso protetor Ismael, e façamos a nossa parte, que com toda certeza, um dia faremos da nossa terra coração do mundo, pátria do Evangelho. Fomos nós os escolhidos, todos nós. Ninguém reencarnou aqui por acaso. Ninguém nasceu aqui por acaso. Ninguém está na família errada. Ninguém está no país errado ou na cidade errada. Ninguém está no trabalho errado ou na falta deste. Tudo tem um motivo no nosso planejamento reencarnatório. E nós fomos escolhidos, mas não por privilégio, porque aceitamos a missão de Jesus. Era a nossa oportunidade. Nós que colocamos o pé para que vários mártires do cristianismo e da doutrina também caíssem no chão, pedimos a oportunidade de reencarnar no Brasil, celeiro de espíritos doentes, para que possamos, através das dificuldades, das diferenças sociais, econômicas, como aquele velho francês descreveu, os dois Brasis,
o do interior e o do litoral, completamente diferentes. Onde a pobreza escandaliza, mas é ali que estão os grandes senhores feudais, os grandes reis que incentivaram as cruzadas de 1000 ou 600 anos atrás. Está todo mundo ali, reencarnando. As velhas ou velhos barões, baronesas, condessas, ainda com seus queixos, né, levantadinho, nariz empinado, com vergonha de estender a mão lá no sertão, lá do Nordeste. Você percebe pela postura, pela pose, uma pobreza miserável, mas ainda ostentando a vaidade e a vergonha de pedir ajuda. Até na nossa Vila Sapê tivemos casos assim. Lá na Vila Sapê, aqui pertinho, tivemos exemplos assim, nesses 30 anos que nós estamos lá. Foi-nos confiada a tarefa de aprender, vivenciar e espalhar os ensinamentos do Mestre. Mas para isso, tínhamos que ter espíritos que pudessem sinalizar. E aí, Jesus nos dá de presente um Bezerra de Menezes, um Eurípides, um Chico Xavier. E recentemente, ficamos sabendo, também pelo lápis do Chico, antes de desencarnar, pouco antes de desencarnar, que era necessário que ele nos enviasse um espírito que fosse modelo de virtude, que pudesse direcionar efetivamente no campo da ética e da moral e da política, a sua pureza maior, para que fôssemos direto para essa rota programada por Jesus. Então ele pede para que reencarne Henrique de Sagres. Henrique de Sagres, que constituiu toda aquela escola náutica, da cartografia náutica, para que pudesse chegar aqui, foi solicitado a ele que reencarnasse mais uma vez. E se a missão dele tivesse sucesso como foi, ele não precisaria mais reencarnar. Henrique de Sagres é Pedro de Alcântara, Dom Pedro II, que muitos, de forma inadvertida, não compreenderam a sua missão no Brasil. Hoje ele é mentor de algumas casas espíritas e ao lado de Ismael vela pelo nosso Brasil. Repare que quando a árvore sai da Palestina, como eu falei no início, com a terra, com todo o embasamento para que ela fosse crescer, 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 tudo foi retirado e colocado aqui. Simbolismo para dizer que os romanos daquela época e os judeus daquela época também estão aqui conosco e participaram da formação do Brasil. Quem eram aqueles grandes navegantes, verdadeiros astronautas dos mares, judeus reencarnados? Todos, Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, com toda aquela turma de marinheiros, todos judeus reencarnados. E os romanos vieram também. Manuel da Nóbrega era quem? Emmanuel. Emmanuel quem era? Públio Lentulus. E vários daqueles romanos que não entendiam ou até que maltrataram Jesus, vieram para cá também, para ter oportunidade evolutiva. Um deles, que eu falei aqui que seria o homem de virtude, juntamente com Henrique de Sagres, foi Longinos. Longinos foi aquele que deu a última estocada com a lança em Jesus. Hoje, espírito redimido, reencarna na figura de Pedro II. Olha só.
E Pedro II nos dá essa carta de 13 de abril, 2 semanas atrás. Exatamente naquele momento que a gente estava na televisão, vendo toda aquele caos formado no nosso país. E ele diz assim: levanta-te, Brasil, reergue-te, gigante, não te rendas ao mal com que a treva pretende eclipsar-te a luz, que ante a história se acende. Sob as bênçãos do Cristo que te afaga constante, sustenta-te de pé na luta triunfante, pelo ideal do bem que a preço algum se vende, como quem no presente o futuro defende. Nem que seja a brada da